eu sou a Ana Clara. E eu vou começar contando pra vocês um pouco da sinopse desse livro que a gente vai fazer a resenha hoje, que é O Menino do Pijama Listrado. Bom, o livro conta a história de Bruno, uma criança de 9 anos, que não sabe muito sobre o que está acontecendo, sobre a Segunda Guerra e tudo mais. Mas a única coisa que ele sabe por agora é que ele vai precisar se mudar da casa dele, espaçosa e grande em Berlim, para um lugar que, assim, bem isolado e distante da casa dele, tanto que ele não vai poder mais ver os amigos e nem nada do tipo. E aí, o que acontece? Um dos passatempos dele acaba sendo olhar pela janela pessoas de pijama listrado do outro lado de uma cerca. E um dia ele conhece o Shmuel. Eu não tenho certeza, mas acho que é assim que falam. Bom, ele conhece o Shmuel e que é um desses garotos que vivem do outro lado da cerca e que também tem a mesma idade dele, fez aniversário no mesmo dia que ele, também tem 9 anos. E aí o livro vai contando essa história e essa amizade deles que vai crescendo no meio desse cenário de guerra. Olá, agora eu vou falar dos pontos positivos do Menino Pijama Listrado. E bom, pra começar, eu gostaria de dizer que eu achei a adaptação da época super bem feita. Eu adorei os detalhes, os elementos da década de 40, né? Já que é a época que se passa o livro, é o filme, né? E é bem legal a descrição dos cenários, das roupas, dos carros, das casas da época. Eu gostei bastante dessa parte, né? Que é uma coisa bem importante para você se sentir no livro, né? Sentir o que o personagem tá vivendo. E uma outra coisa que eu gosto é que ele narra o Holocausto, né? Tudo isso que aconteceu, do ponto de vista de uma criança, né? Que o Bruno é uma criança bem inocente, não entende as coisas que acontecem em campo, as atrocidades que os nazistas cometeram com os judeus nos campos de concentração. Tem até um diálogo, sem spoiler, que ele tá conversando com o Samuel, não sei pronunciar o nome dele, vou chamar ele de Samuel porque é mais fácil. Ele tá lá conversando com o Samuel, e ele vai lá e fala: ah, é injusto você ter várias pessoas aí pra brincar, conversar, socializar, e eu aqui sem ninguém e tal, do outro lado da cerca. Ele acha que é uma coisa boa estar lá dentro com essas pessoas, né? Ele é bem inocente, eu gosto bastante dessa parte. E uma outra coisa também que chama a atenção é que ele não é um livro grande, ele tem 186 páginas, porém ele tem uma carga emocional bem grande, ele consegue transparecer bastante coisa só nessas nem 200 páginas, né? Nessas quase 200 páginas. E eu gosto bastante disso, né? Que o autor conseguiu contar bastante coisa em um período muito curto de página de um jeito bem bacana. E voltando ao fato de o Bruno ser só uma criança, eu gosto quando eles reforçam algumas coisas que ele fala, como por exemplo, quando ele fala sobre o guarda-roupa, que a Maria estava mexendo em coisas que só diz a respeito a você e não interessa mais ninguém, ou em relação ao escritório do pai dele, que não pode entrar sobre hipótese alguma, sempre que ele vai se referir a essas coisas, ele usa essas mesmas palavras, né? E eu já vi algumas pessoas falando que ficou repetitivo, que não gostou desse ponto do livro, mas eu gostei porque intensifica essa ideia de que o Bruno é só uma criança, né? Que ele é só uma pessoa pequenininha, né? Que ele começa o livro com 8 anos e no meio ele faz 9. Eles não falam muito sobre o aniversário do Bruno, mas ele faz 9 anos durante o livro, né? Então ele é só uma criança. E esses foram os pontos positivos. Bom, agora eu vou falar dos pontos negativos do livro, que não tem tantos. O primeiro é que, por ser do ponto de vista de uma criança, o Bruno muitas vezes acaba não entendendo certas palavras, né, e pronunciando, pensando essas palavras de maneira errada. E isso é escrito no livro, então às vezes pode confundir o leitor, né, que não entende o real significado das palavras. Eu mesma, quando li o livro, só fui descobrir o que realmente significava, haja vista lá pelo meio do livro. Então, isso pode acabar confundindo um pouco e não ajuda muito, né? Bom, eu particularmente achei... E esse livro, ele foi adaptado para um filme, né? E eu acredito que eu, como muita gente, tenha visto o filme antes de ler o livro, né?
E, bom, como vocês sabem, a maioria dos livros que são adaptados para filme acaba que a adaptação não fica assim tão fiel. E eu acho que justamente por isso, para quem vê o filme primeiro, criou meio que uma falsa expectativa, já que o livro e o filme do Menino do Pijama Listrado são bem fiéis um ao outro. Não fica o livro melhor, assim, em detalhes e em cenas extras do que o filme. Então, por isso mesmo, acaba criando, né, uma certa falsa expectativa para quem vê o filme primeiro e espera muito mais do livro. O livro, ele é relativamente curto, mas mesmo ele sendo curto, o que é bom, os fatos, eles demoram um pouco a acontecer, eles não são tão bem espaçados na história, o que acaba não sendo tão bom, né, por você tá lendo o livro, não tá acontecendo nada, às vezes você pode abandonar o livro, achar que não vai acontecer nada, e aí os fatos estão lá, mas você ainda não chegou nele. E esse foi o nosso trabalho. Espero que tenha gostado. E lembrando que é a nossa opinião sobre os pontos positivos e negativos do livro, né? Caso você tenha curiosidade, queira ter a sua própria opinião, é recomendado que você leia para tirar as suas próprias conclusões. Mas é isso que a gente acha sobre o livro. E é isso. Tchau!